Meio atrasado. Bom, então, gente, boa noite, né? Fico muito feliz da gente estar aqui dando continuidade, né? A esse projeto que, assim, eu acho que ele é interessante tanto para mim quanto para vocês, porque, bom, me ajuda, como eu disse a vocês, a revisitar e a sistematizar alguns dos conceitos mais importantes, não é, na teoria psicanalítica e me faz assim olhar para eles do ponto de vista de vários autores diferentes, de modo que, bom, é sempre bacana demais preparar esses nossos eventos aqui do dicionário. Então, hoje vamos então para o nosso segundo termo do dicionário, nosso segundo verbete sobre então a identificação. Eu achei muito satisfatório ter falado para vocês sobre culpa e fiquei com a sensação de que, bom, daria para dar um curso inteiro sobre culpa, talvez aí com, sei lá, uns 20 aulas aí, talvez, e, enfim, ainda talvez a gente não esgotasse, não é, o que é a culpa. E, bom, eu tenho certeza que a mesma coisa vai acontecer com a identificação. É claro, é um termo central na teoria psicanalítica, né? Isso, bom, a gente vai ver no decorrer desse nosso encontro, mas olha, esse verbete, não é? A gente precisa primeiro fazer uma diferenciação dele com a ideia de identificação no senso comum, não é? Porque naturalmente a gente pensa a identificação sempre como, nossa, eu assisti um filme e me identifiquei muito com aquele personagem, né? É bom, na verdade você reconheceu traços, não é, comuns a você e ao personagem e talvez teve alguma coisa assim nele que até te comoveu de alguma maneira, mas veja, esse me identifiquei com o personagem, né, é o uso que a gente faz com o senso comum, né? Então, é, é, isso tem um pouco a ver quase como uma escolha consciente. Eu não digo uma escolha, mas a gente toma consciência de que isso que está lá fora, não é, de alguma maneira espelha ou encontra alguma afinidade com o dentro, não é? A gente fala, nossa, isso tem a ver comigo. Bom, é claro, né? Então a gente está falando aqui de um movimento, né, que parte já de um eu que já parece estar pronto, não é? Então, só deixa eu ativar o mudo aqui de alguém. Beleza. Então, claro, esse eu que parece estar pronto e que daí então encontra traços em comum com algo de fora. Né? Então veja só, como é de costume, bom, na psicanálise, naturalmente, o nosso trabalho é pegar essa noção que é familiar, né, para todos nós, imagino, e bom, virar isso um pouco, se não do avesso, pelo menos olhá-la, né, assim, através de outros, de outras possibilidades, né? Porque para a psicanálise, a identificação não é esse ato de reconhecimento que o eu faz, né? Não é isso. O que é identificação, sim, é essa operação, vejam, operação fundamental, não é? E além de ser assim inconsciente, é o que constitui o próprio eu. Ou seja, a identificação é um mecanismo psíquico que é uma condição de possibilidade para a existência do eu. Ou seja, a gente só pode criar um eu porque a gente se identifica. Veja só, no dicionário, eu passei dois dicionários para vocês, né, gente, da Rudinesco e o do Laplanche. Bom, assim, o que que eu faço para preparar esses nossos encontros? Normalmente, eu, enfim, naturalmente eu leio os verbetes nos dicionários primeiro, porque os dicionários de psicanálise eles são interessantes, já que eles fazem assim um percurso do conceito pela história da psicanálise. Né? Então, isso ajuda que eu consiga fazer depois outras pesquisas sobre o conceito. Então, a importância de um dicionário de psicanálise é justamente essa, não é? Não é um dicionário que nos liga assim a uma semântica precisa, ou seja, a identificação é isso, pronto. Não, mas além disso, o que ele faz é nos trazer
várias possibilidades, não é? Enfim, na história do pensamento psicanalítico, para a gente pensar em um termo. Não é? Então, eu acho que assim, quando a gente está estudando qualquer termo, é interessante visitar esses dicionários porque ele já nos dá, de ponto de partida, assim, o início para a gente, então, fazer outras pesquisas, né? E aí eu faço outras pesquisas, naturalmente, porque os dicionários, enfim, nos ajudam, mas claro que essas pesquisas sempre começam retornando ao texto do próprio Freud, tá certo? Agora, olha, no dicionário do Laplanche do Pontalis, o que que ele está falando? A identificação é, em primeiro lugar, um processo que nos transforma. Hum? Bom, para quem acompanha os cursos que eu tenho dado, né? Então, vocês vejam que eu falo bastante do Christopher Bollas, né? Ele fala muito sobre o objeto transformacional. Talvez hoje a gente consiga chegar até lá e falar um pouquinho sobre isso, mas eu não tenho certeza, né? Porque, enfim, tem muito material importante. Agora veja, então como é que é pensar essa coisa de então uma identificação ser alguma coisa que transforma o eu, tá? Então veja só, não é a ideia da gente colocar, vamos dizer, aquela máscara que a gente pode tirar, né? Não, na verdade, a identificação, quando realizada, ele altera a própria matéria do que a gente é feito. Então, veja, eu fiz até assim, para mim mesmo, né? Mas talvez quando eu for postar lá esse nosso verbete, talvez eu coloque identificação ou como nos tornamos quem somos, não? Eu acho que seria justo fazer esse subtítulo, tá bom, gente? Então, olha só, se isso é uma coisa que é um encontro que nos altera, né? A gente tem que pensar que o eu, veja, o eu ele não existe desde que a gente nasce, como a gente estava falando na semana passada, né? É, então não existe essa ordem que é primeiro existe o eu e depois eu me identifico. Não, o eu, ele é o próprio resultado dessas identificações que nos transformam, percebe? Então, isso aqui é uma coisa importante, né? Está dizendo que então a gente vem a ser a partir da maneira como a gente se identifica. Tá bom, mas eu imagino que agora deve estar um pouco nebuloso para muita gente, não é? Porque, poxa, como é que é isso? Vamos lá, a ideia desse nosso encontro é justamente falar sobre essas nossas transformações constitutivas e que muitas vezes nos alienam, mas também são a possibilidade que a gente tem de encontrar alguma autenticidade. Olha só. Então a identificação, ela não é uma coisa em si inautêntica. Existem possibilidades de identificação que sim nos tornam alienados ao outro, porque a identificação naturalmente tem a ver com o nosso contato com o exterior, com o nosso contato com o outro e a maneira como esse outro se instala em nós. Bom, vocês lembram da semana passada, quando a gente estava falando de supereu? Não é? Como isso tinha muito a ver com nossas identificações. Eu pensei, bom, a gente não tem como seguir se a gente não falar um pouco mais profundamente sobre o que é essa identificação. Então vejam só, no final das contas, o eu, que é esse resultado dessas transformações, vocês lembram como que o Freud definiu daquela maneira bem técnica e até difícil de falar sobre o que era o eu? Ele fala: o eu é um precipitado de catexias objetais abandonadas. Tá bom. E se a gente substituísse isso por o eu é a história das nossas identificações e de nossas ligações libidinais com esses objetos com os quais nos identificamos? Percebe? Ou, para a gente falar um pouco mais com o Bolas, com esses processos com os quais nós nos identificamos. Isso porque, para o Bolas, ah, a gente não vê esse objeto transformacional assim como a mãe, enquanto não é um substantivo. Ele vê mais a mãe enquanto um verbo, ou seja, a mãe enquanto esse.
fazer materno, a mãe enquanto esse esquentar, alimentar, percebe? Um processo sempre, um processo materno, percebe? Então veja só, aqui a gente precisa pensar que essa identificação, ela está em toda parte, desde o início da nossa existência, talvez às vezes de uma forma assim meio silenciosa, mas sempre muito potente. Então, veja, na experiência do luto, por exemplo, e aliás, no Luto e Melancolia é um dos principais textos do Freud para que a gente possa entender o que ele está chamando de identificação, não é? Eu acho que é quando ele atinge uma certa maturidade sobre esse termo. Então, veja, na experiência do luto, a gente tem um exemplo muito radical do que é a identificação. Veja, não é muito raro que, veja, após a gente perder uma pessoa, não é? A gente, bom, às vezes a pessoa é uma pessoa amada, ela tem um lugar importante dentro, não é, desse nosso universo simbólico. Então, o comum é que ao perder essa pessoa amada, a gente começa a adotar, vamos dizer, um traço, um gesto, um gosto musical, veja, a mania da pessoa que se foi, né? Então, isso é o quê? É uma forma de a gente manter vivo aquilo dentro da gente, né? Então, a gente ainda não consegue conviver com essa ausência e, portanto, a gente não está fazendo aqui uma imitação deliberada, não é um processo consciente, né? Não, a gente se transforma para que essa nossa nova arquitetura, que agora não conta mais com com aquela figura amada, né? Ela de certa maneira tenha assim uma maneira intermediária de desfazer os vínculos da nossa libido com esse que se foi. Né? Então veja só, às vezes a gente acaba adotando aquele timbre de voz, aquela entonação, não é que sabe quando você pega um jeito de falar, por exemplo, eu não sei, de alguém que você gosta na televisão, ou de alguém que você está lá numa série de, enfim, vídeos, maratonando alguma coisa, e de repente você começa a fazer aquilo, não é, que o outro faz, muitas vezes através de um traço, não através de ser o outro, não é? É comum a gente ver as crianças quando elas vão, sei lá, foram no filme do Homem-Aranha, elas saem de lá fazendo coisas de Homem-Aranha, lançando teias, fazendo coisas assim. Mas nós também, pensem que às vezes, bom, para o adulto isso é um pouco menos frequente, mas as crianças, quando vão passar as férias num outro lugar, elas começam a falar com o sotaque, não é? Daquelas pessoas amadas que estavam ali em volta e que falavam com esse outro sotaque. Então veja só, é isso que eu queria mostrar para vocês, que de certa forma, toda identificação, ela traz uma transformação no nosso sotaque. Essa ideia é importante, tá bem? Então, o que que acontece? Veja, ah, às vezes você pode perceber, até vamos dar um outro exemplo. Veja, você está num grupo de amigos, não é? Então, esse grupo de amigos tem piadas internas, tem alguns bordões. Bom, então isso também molda o nosso vocabulário, mas também o nosso jeito, percebe? E eu queria muito que vocês prestassem atenção nisso que eu estou chamando de jeito, ou nesse que eu estou chamando de sotaque, ou nisso que eu estou chamando de talvez de estilo, percebe? É algo que a gente pega enquanto um traço. Não precisa ser, bom, agora eu sou como o avô que eu perdi. Não, mas eu de certa maneira carrego um traço desse avô, porque, claro, o encontro com ele me fez identificar-me com ele, não é? E talvez a sua perda mais ainda, de modo que então esse eco da presença do avô agora faz parte do meu eu. Entende? Então o nosso eu, ele é formado exatamente dessa maneira através das coisas que, no contato conosco, nos transformam, não é? O que que eu estou chamando de se transformam? Bom, esse eu que era um, agora ele é outro, ele é diferente no seu jeito, tá? Então veja, isso é o que eu estou chamando aqui de identificação, e é por isso que então esse processo é uma coisa muito profunda que vai responder a essa pergunta
que é tão existencial, não é? Que é como nos tornamos quem somos, não é? Então veja só, a gente hoje eu tenho assim um certo plano de voo aí para a gente falar disso. E bom, tem alguns movimentos aqui, né? Eu quero falar um pouquinho sobre essa matéria-prima do eu, naturalmente. A gente vai entender como os outros, essas marcas que os outros deixam, essas atmosferas que a gente acaba respirando, vivendo, isso se torna parte de nós, não é? Isso se forma esse nosso alicerce subjetivo, tá bem? Então, depois a gente vai dar uma passada para entender como que essa identificação, muitas vezes, ela está em conflito, ela aparece de um conflito como resposta a ele, como defesa ao conflito, e então a gente vai entender nessa parte o que que acontece quando esse processo que nos constrói acaba se tornando uma defesa, uma forma de sobrevivência, sabe? Então, bom, isso pode ser, claro, uma fonte enorme de sofrimento. Tá? Então veja, a ideia é que o final fosse então a identificação já na prática, mostrando como é que esse conceito vai poder ajudar a gente na clínica, mas também entender o nosso mundo, não é? Social e bom pensar naturalmente nas consequências éticas e políticas do conceito de identificação, entendendo como que a psicanálise, veja, a psicanálise ela não serve só para os psicanalistas. É muito interessante a gente, por exemplo, usar o termo enfim, esse termo da identificação para saber como que se formam as massas socialmente. Percebe? Isso tem muito a ver com identificação, como vocês vão entender hoje, tá? Então vejam só, gente, como é que esse outro nos constrói? Hã? Veja, para a gente entender como que a identificação funciona, né, como essa matéria-prima do eu, a gente precisa começar por um núcleo assim, mais dramático na teoria do Freud. Tá? Veja, a identificação ela não é primariamente um processo de aquisição assim, feliz, né, de qualidades admiráveis. Não. Veja, na essência, para o Freud, ela é uma resposta criativa só que muitas vezes também desesperada a uma perda, tá? O Freud pensa isso, ele traz no luto e melancolia e fica bastante claro, né? Vai ter uma diferença, naturalmente, daquilo que a gente chama de introjeção. Em um outro momento, eu vou trazer esse termo de introjeção, não é? Sobretudo, começar por ele, talvez através do Ferenczi, em diálogo com Freud, mas aqui a gente está falando de uma outra coisa. Porque se na introjeção a gente aumenta, expande o território do nosso eu, aqui nas identificações, a gente vai tornando esse eu mais denso. Porque a gente tem uma série de perdas desde que a gente começa a existir, né? Então, todas essas perdas nos deixam uma marca, essas marcas nos transformam e elas nos transformam justamente naquilo que a gente vem a ser. Elas nos transformam, elas criam o nosso eu, tá bom? Então, veja só, isso, bom, que a teoria psicanalítica ela já chega afastando, né, um pouco a ideia do senso comum, porque veja, a gente não se identifica só com quem a gente admira, mas fundamentalmente com quem a gente ama e que por alguma razão a gente perde, não é? Então veja, o Freud ele traz uma formulação bonita sobre isso, né? E a gente, eu acho que falou nas outras semanas, mas a sombra do objeto recaiu sobre o eu. Tá bom? Bom, é uma imagem muito bonita, não é? Mas a gente pode pensá-la assim como um eclipse psíquico, né? Então imagina que você está sendo lá iluminado pelo Sol e muito bem, esse eu seria então o planeta Terra e aí vem esse objeto amado, não é? Que ilumina, aquece e aí quando esse Sol se põe no final das contas, se põe para sempre, através da morte ou da separação, não é? De alguém que a gente ama, ou de uma desilusão, não é? Então a gente vai precisar fazer um. Travou, professor?
Acho que travou, ele falou que tava com problema, né, no áudio. Estão me ouvindo, gente? Voltei à vida? Sim, Voltou, Então, professor. tá, voltou. perfeitamente. Então a sombra foi embora. A sombra do meu. Isso acontece, né? A gente tá falando de coisas assim, Não pode perder sua sombras e sombra. perdas. Tá bem. Olha, eu vou fazer uma coisa para evitar que aconteça isso de novo. Vou tentar mudar aqui pro roteamento do celular. Não sei o que que pode estar sendo, mas vou botar aqui no celular e a gente vai apagar. Voltar. Muito bem, voltei. Agora sim, estou com a internet do celular. Imagino que deva ficar mais estável. Como é que tá? Vocês estão me ouvindo bem? Tá cortando? Como é que tá? Eu acho que agora tá. Fala um pouquinho. Travou de novo? Tá bom. Não, Vou fala aí. falando aí. Não, tô aqui, só tô parado mesmo. Tô que Ah, tá. nem aquele, tô aquele Tão meme da Anitta, paradinho. sabe? É, tem aquele que um tá olhando e fala assim: Ih, você travou? Falou, não, só tava parado aqui mesmo. Então era isso. Gente, então vamos lá. Imagine só, a gente estava falando de terra, sol, eclipses, não é? E a gente estava falando do luto e melancolia. Gente, quando alguém morre, ou quando a gente tem uma separação, uma desilusão, alguém deixa de existir nesse mundo lá fora, e então esse eu, ao invés de encontrar outra fonte de luz, muitas vezes o que que acaba acontecendo? Ele permite que a sombra desse objeto que o aquecia, o iluminava, né, o cobria de certa maneira, acabe cobrindo esse eu. Ou seja, ele faz uma identificação com o objeto perdido. Não é exatamente esse o processo da melancolia? Você se identifica com o que perdeu e você, então, começa a perceber uma ausência externa convertida em uma presença interna. Aliás, começa a perceber, não, né? Porque no final das contas, o problema é que isso tudo é inconsciente, não é? E aí a coisa se complica. Porque veja, as críticas, a raiva, toda essa ambivalência que a gente sentia por esse objeto, agora a gente dirige contra o próprio eu que hospeda essa sombra, tá certo? Então veja, a pessoa enlutada, não é? É bom, ela se ataca com uma crueldade imensa, muitas vezes nesse processo que clinicamente chega como a pessoa tem depressão. Pois é, claro. E bom, ela não está exatamente se atacando, ela está atacando esse objeto perdido que agora vive dentro dela. Mas claro que isso agora fica muito confuso, não é? Porque se o objeto está agora vivendo dentro dela, ele também faz parte do seu sistema do eu. Então, é como se houvesse um transplante psíquico, né? Que a gente, enfim, entendeu nas semanas anteriores, né? Como uma coisa que, claro, não acontece de uma forma total, né? O mais comum, né? E talvez o mecanismo mais fundamental do dia a dia é a identificação com um traço do outro, não é? A gente pode ver isso. Bom, o Freud já percebe, né? Essa coisa de um traço único. Depois o Lacan vai desenvolver a ideia de um traço unário, não é? Então, veja, diante da perda ou da impossibilidade de ter o objeto, o eu, então, assimila um fragmento, uma marca,
uma cicatriz simbólica dessa pessoa, não é? Pode ser talvez, sei lá, o bigode do pai, o jeito de rir da mãe, percebe? Esses traços. Pode ser uma opinião política que você tem com um líder admirado, não é? Pode ser, inclusive, com um sintoma desse outro, né, que você perdeu. Não é? Então, veja só, no caso Dora, por exemplo, essa paciente, bom, tossia, não é? Como o pai, percebe? Então, veja, essa é uma forma super econômica de manter o vínculo, não é? Eu não tenho mais objeto, mas agora eu sou um pedacinho desse objeto. Então, veja só, o nosso caráter, a nossa maneira de ver o mundo, as nossas fantasias, bom, isso tudo é parte de um precipitado desses nossos investimentos que nós fomos obrigados violentamente a abandonar, tá certo? Então, veja, essa matéria-prima tem uma camada que é fundamental. Porque, veja, antes mesmo da gente perder o objeto, a gente já também assimila seus traços, né? Tem uma forma de identificação que é ainda mais originária do que essa, não é? Ela, então, é a condição para que todo o resto aconteça. Veja, como é que a gente vai chamar isso? Vai chamar de identificação primária. É o laço afetivo mais original que acontece num tempo ainda mítico, não é? Em que existe uma diferenciação entre o eu e o outro que ainda não se deu completamente. Tá? Então, veja, Freud vai associar isso à fase oral, veja, a incorporação, né? O desejo, não de ter o seio, mas de ser o seio. Hã? Então, isso que eu não tenho, mas eu quero, não é? De certa maneira, eu me torno aquilo, sobretudo no momento em que eu ainda conto com essa onipotência muito típica dos bebês, não é? Então, veja só, é sobre esse molde inicial, não é? De uma onipotência na qual o bebê ele não está no mundo, mas ele é o mundo, né? Que a gente vai fundar essa ideia que depois, enfim, a gente vai construir todo um edifício psíquico sobre ele, tá bom? Então veja só, olha como isso é importante, né? Você entende que isso faz parte da nossa fundação subjetiva, a identificação? Então não é assim um elemento secundário na psicanálise, é uma pedra fundamental, não é? Então veja, para entender assim a qualidade dessa fundação, não é? De como é a textura dessa matéria-prima, né? Que a gente então deve então recorrer de uma forma integrada. Veja, eu acho que é legal a gente trazer autores como Bolas, por exemplo, não é? Porque veja, se a identificação com o traço que eu falei para vocês está falando da estrutura do eu, existe a identificação primária, né, mais arcaica, que nos abre para essa atmosfera através da qual a gente se constitui. Veja, antes mesmo de existir o outro, e portanto, se não existe o outro, não existe o eu, existe uma atmosfera que nos constitui. Tá bom? Então veja, essa atmosfera é o quê? É isso que a gente vai chamar, não é, do cuidado primário, não é esse cuidado primário que eu estou falando para vocês aqui, que o Bolas está dizendo, olha, não se trata exatamente da mãe, mas do processo de maternagem, percebe? Aquilo que se busca, não é? Bom, o que eu ia dizendo então é que o Bolas ele traz essa ideia de um objeto transformacional. Tá? Então veja só, essa primeira experiência do bebê, essa experiência mais fundamental do bebê, não é? Bom, é uma experiência de ser transformado pela mãe. A gente não estava falando justamente na identificação como um processo de transformação, não é? Então o bebê ele está o tempo todo sendo transformado, ele está justamente ansiando pela transformação possível, não é? Então, isso o Bolas vai chamar de um processo transformacional, tá? Então, a mãe, como eu falei para vocês, é um fazer, não é exatamente a pessoa da mãe. Claramente não.
Até porque, veja, para o bebê não existe nenhum outro, não existe um outro sujeito lá fora, porque nesse momento ele ainda é o mundo na sua onipotência. Percebe? Então, essa experiência de ser cuidado, de ter esses estados internos alterados por um outro, não é? Vai constituir aquilo que o Bolas chama de um conhecido não pensado, ou seja, são atmosferas que são vividas por nós, mas que ainda não podem ser simbolizadas, até porque a gente ainda não está. Bom, aí os lacanianos vão falar que a gente sempre está na linguagem, mas claro, o bebê ele não sabe disso, então o que que acontece? Bom, ele vai se constituindo através. Não é? Bom, não do que a mãe diz, mas dos ritmos, dos processos de cuidado, percebe? Então, veja, isso é um saber que é um saber implícito, é um saber do corpo. Isso nunca foi formulado em palavras. Mas isso deixa marcas enormes em nós nessa ideia da identificação primária, porque é justamente através desse processo que a gente vai começando a criar isso que futuramente a gente vai chamar de self, tá? Esse eu mesmo. Tá? Então veja, aí a gente tem o ritmo da casa, não é? Aquela melodia da voz da mãe, a textura dos toques, tudo isso vai nos moldando, vai nos transformando, não é? Então veja só, entende como isso começa a ficar mais complexo? Porque se a gente pensa só a partir da existência do eu e das identificações pela perda dos objetos, a gente deixa de lado essa matéria-prima pela qual a gente é formado, não é? Então, essa matéria-prima é dupla. Ela tem os traços que a gente assimila das pessoas que a gente perdeu, não é? Isso vai formar essa a nossa arquitetura simbólica, não é? Mas ela também é feita dessas atmosferas que a gente vive, desses ritmos que a gente recebe de cuidados, que a gente vai absorver do mundo a partir do primeiro ambiente, não é? Que a gente começa então a existir, formando em nós uma textura afetiva, formando um idioma existencial. Percebe? Então, muitas vezes a gente não entende muito bem de onde vem um gosto nosso, ou algo assim mais tátil, algo mais bom, ele parece que é totalmente fora do simbólico, né? Ele entraria naquilo que com o Ogden, uma hora a gente fala sobre isso, né? Mas sobre aquilo que ele chama de posição autista contígua, né? Ou seja, então essa entidade pré-subjetiva já sendo moldada pelos cuidados que recebe do mundo, percebe? Então aí existe uma inscrição tanto dessa nossa textura que a gente recebe desses nossos cuidados primários, quanto bom, a sobreposição se faz dessa parte com a outra que é simbólica, não é? Que então se sobrepõe a essa primeira e faz com que a gente tenha determinado jeito de ser, determinado estilo, entende? Então veja, a gente estabeleceu aqui a base, né? Então a gente sabe que a identificação é a matéria-prima do eu, é o processo, né, de transformação que responde a essa perda, não é? Que se desdobra tanto em uma dimensão estrutural, né? Ou seja, os traços que a gente assimila do outro, hum, quanto nessa dimensão atmosférica, rítmica, esse sotaque da alma, né? Que a gente absorve, tá bom? Então, bom, eu acho que pode ainda estar um pouco complicado, mas eu vou assim, tentar clarear para vocês. Vamos mergulhar aqui na nossa segunda parte, e aí eu acredito que isso vai ficar mais fácil de entender. Pode fazer a pergunta, deixa eu ver, eu não estou conseguindo ver seu nome, mas eu acho É que é a Ellen, né? Ellen, professor. Oi, Ellen, tudo bom? Fala aí. Tudo jóia. Não, eu só queria, ficou assim, ficou uma dúvida para mim. Essas marcas, esses traços são o que chamam de traços minêmicos, marcas minêmicas?
Então, marcas minêmicas, a gente está falando sobre traços de memória, de alguma forma. Você pode estender esse conceito e dizer que, bom, tudo isso deixa um traço na nossa memória, mas aí você vai precisar considerar essa memória também um processo inconsciente, percebe? No fundo, esses traços que nos marcam, eles marcam a nossa fundação. Então, é claro que você não vai conseguir, justamente porque o que eu estou falando aqui é o seguinte. O Bolas está chamando de um conhecido não pensado. Ou seja, isso não é uma experiência que a gente teve porque a gente não conseguiu transformar isso ainda em história. A gente está falando que desde a nossa pré-história, a gente tem então esses processos de identificação com o fora, percebe? Então isso não vai deixar em nós uma memória. Quando a gente está falando de minêmico, a gente está falando de memória. Tá? Então eu acho que é mais interessante a gente vir por aqui sem confundir com isso, tá bom? Era isso que eu queria, porque ficou assim uma coisa mal resolvida para mim. Eu falei, não, deixa eu tirar essa dúvida de uma vez. Então, obrigada, professor. Tudo bem, tranquilo. Não, beleza. Então, gente, vamos lá. Agora vamos para uma outra parte que a gente vai pensar como que essa identificação, muitas vezes, ela é uma estratégia de sobrevivência. Tá? Então veja só, a gente pode pensar num exemplo aqui que me parece um exemplo talvez clinicamente delicado, de uma identificação defensiva, né? Que é essa identificação com o agressor. Vocês conhecem esse termo, identificação com o agressor? Então veja, a identificação com o agressor é um daqueles conceitos que, se a gente não manejar com uma certa precisão, a gente acaba sendo levado a erros clínicos graves, tá? Então é importante, prestem atenção nisso. Hum? É muito importante a gente entender que, no mesmo nome, identificação com agressor, a gente tem duas lógicas psíquicas bem diferentes. Porque a gente vai pensar aqui o que é essa identificação com o agressor a partir do Ferenczi, e a gente vai também ver qual é a posição da Ana Freud sobre a identificação com o agressor. Então, para o Ferenczi, veja só, é uma primeira lógica, né, naturalmente mais antiga do que a da Ana Freud, é ali de 1909, né? Então, ele tem a ideia de um contexto de um trauma real, extremo, avassalador, como, por exemplo, um trauma de um abuso infantil. Isso pode ter a ver justamente com o que ele está chamando da confusão de línguas entre adultos e crianças. Não é como se são dois idiomas que não podem ser traduzidos. Então, veja, isso vai gerar, naturalmente, um terror que ameaça desintegrar esse eu que ainda é frágil da criança, não é? E ela precisa sobreviver psiquicamente a isso, então ela faz um movimento radical. Veja, ela se submete de uma maneira que é quase automática a essa vontade do agressor. Agora, isso é delicadíssimo, porque o que que acontece? Então, ela introjeta a culpa, ela introjeta a paixão desse outro, não é? Que é um outro que traz uma complexidade impossível para ela. Então, é como se, de certa maneira, ocorresse uma possessão do seu psiquismo. Tá? O psiquismo da criança, nesse caso, é invadido, colonizado por essa lógica do abusador. Né? Então veja, mas por que que isso acontece? Porque, bom, é um ato desesperado, não é, do nosso sistema do eu para preservar essa imagem idealizada do cuidador. Porque veja, às vezes é melhor que você seja o mal do que você tenha um cuidador mau. Em alguns momentos da nossa vida é mais assim absurdo que a gente tenha um outro mal do que, enfim, a gente seja e se identifique com a maldade, tá certo? Mas isso acontece em outros momentos na nossa vida também, não é? Quando vocês vão falar lá de síndrome de Estocolmo, né? Então, às vezes, para o eu, é tão absurdo você estar sendo submetido àquilo que o que acontece é que você se identifica e é transformado, portanto, não é que eu estou falando, a identificação é uma transformação, ah, você se transforma de certa maneira no agressor, tá? Sueli, pode falar.
Eduardo, eu fiz a pergunta aqui no chat, mas acho que você não chegou a ver, não. Não consigo ver É, o chat, gente, desculpem, eu ah, tô tá. A pela minha. identificação é pura e simplesmente inconsciente ou tem algum aspecto consciente? Não, a identificação, nesse sentido que a gente está falando, é um processo inconsciente. Tá? É por isso que eu fiz a diferença logo no começo, né? Que essa coisa que a gente faz, que é esse reconhecimento da gente no outro, isso é um processo consciente, mas isso que eu estou chamando de identificação aqui é algo que acontece inconscientemente conosco e que, claro, pode até vir à consciência. Às vezes a gente entende quais são as formas pelas quais a gente se identifica, mas, bom, isso aí já nos leva a outros campos, não é? Que eu vou falar mais disso quando a gente estiver falando de elaboração, tá bom? Aí, quando a gente chegar no verbete da elaboração, eu falo sobre como que isso acaba vindo à consciência no processo analítico, tá? Mas, de maneira geral, a gente está falando, sim, de um processo agora, nesse caso aqui, da identificação com o agressor, de um ato desesperado, veja, para preservar aquele que cuida, tá? É muito importante para nós preservarmos o nosso cuidador, sobretudo quando a gente está num estado de dependência total, não é? E quanto mais novinha a criança, mais dependente ela é. Naturalmente, mais, ahm, assim, ela está, enfim, correndo o risco de se identificar com o agressor. Mas claro que isso depende muito também da intensidade desse terror, né? Então veja só, quando você se identifica com o cuidador, acontece uma coisa que ela não deixa de ser similar, né? Claro, guardadas algumas diferenças, com o processo da melancolia, não é? Ou seja, no processo da melancolia, você perdeu o outro, no processo da identificação com o agressor, você de certa maneira também perdeu o outro. Também perdeu aquela mãe, não é? No final das contas, a mãe era má. Bom, eu sempre conto que tirando do livro da Judith Viorst, né, aquele caso, a Judith Viorst escreveu um livro que chama Perdas Necessárias. Então, no Perdas Necessárias, ela conta um caso de uma criancinha que tinha de fato uma mãe que era má. Essa mãe joga uma panela de água fervendo nessa criança que tem queimaduras por todo o corpo. E o que que essa criança passa a noite gritando no hospital? Mãe. Ela está chamando a mãe o tempo todo. É o que ela quer, é justamente essa figura que ela não pode admitir que seja a figura agressora dela. Talvez ela mesma seja a culpada. E vocês já notaram como é comum que na clínica você perceba, por exemplo, mulheres que, quando crianças foram abusadas, e elas mesmas se sentem terrivelmente culpadas pelo abuso que elas sofreram. Por quê? Por uma identificação com o agressor. Ou seja, ela sente a culpa do agressor. Tá? Então, isso não precisa nem ser tão radical. Às vezes, eu tenho um caso, por exemplo, que a paciente ela se identifica, veja, o pai cometeu um assassinato, mas ele não liga. Ela tem uma culpa horrível pelo assassinato que o pai cometeu. Percebem? Então, isso é uma maneira de identificação na qual você sofre a dor que você supõe que o outro deveria sofrer. Percebe? Então, claro, isso tudo se dá em várias faixas, né? Pode se dar numa faixa mais arcaica, e nesse sentido você tem uma clivagem profunda do psiquismo que aniquila a possibilidade de qualquer de espontaneidade, né? E por outro lado, você vai trazer uma lógica que é a lógica da Ana Freud, que é uma lógica do conflito. Tá? Então agora vamos pensar na Ana Freud e vocês vão agora também perceber, isso é até mais fácil de entender, porque agora a gente entra numa faixa neurótica. Tá? Então veja só, aqui tem um cenário diferente, não é mais aquele trauma que estilhaça esse eu incipiente. O que você tem aí bom, é um eu que já está mais estruturado, que já tem mais condições de lidar com a angústia, e aí, bom, vamos imaginar que existe uma ameaça, ou existe mesmo uma punição, mas seja ela real ou fantasiada.
Né? O que acontece aqui é que o sujeito transforma a passividade de ser vítima em uma atividade de ser o agressor. Então você tem uma manobra para dominar o medo, não é? Veja, a metáfora aqui não é de possessão, mais como a gente estava vendo com o Ferenczi, mas de uma inversão de papéis, não é? Nisso que a Joyce McDougall vai chamar de teatro da mente. Né? A gente sabe que é muito comum, inclusive o Freud, quando ele está falando sobre os destinos da pulsão, essas inversões de polaridade. Então, vejam só, imagine que aquela criança, né, que eu sempre falo também, uso esse exemplo, a criança, então, ela recebeu então uma briga da mamãe, brigou com a criança. E quando a mãe brigou com a criança ela fica assim, meio sem saber o que fazer, e aí depois ela vai até as suas bonequinhas e ela começa a brigar com as bonequinhas. Claro, o que que ela está fazendo? Ela está atuando um papel de maneira invertida. Ao invés de ela ser aquela que se angustia porque recebe um grito que ela não consegue entender, não consegue processar, então ela atua esse grito ou com suas bonequinhas, ou com seus irmãozinhos, ou com seus coleguinhas na escola, mas ela passa a ser de novo como a mãe, mas agora ela está numa posição ativa. Percebe? Isso é uma outra maneira da gente pensar a identificação. Uma maneira de que quando você traz aquilo que é angustiante para o eu, de certa maneira você adota um certo controle sobre aquilo que é angustiante, porque você passa a uma posição ativa. Entende? Então, muitas vezes, quando acontece uma coisa angustiante com a gente, aliás, vamos pensar, os pacientes de vocês que têm uma série de posturas extremamente controladoras. E aí você vai ver que não só eles reclamam, às vezes, de pais, de mães que faziam isso, faziam aquilo, e eles têm um problema enorme porque, no final das contas, eles se pegam fazendo a mesma coisa que os seus agressores faziam. E aí eles se sentem hipócritas, né? Mas aqui, no final das contas, isso é uma defesa do eu contra a angústia, não é? Então, quando eu vejo que o outro me atacou e eu não tenho meios de me defender desse outro, muitas vezes a única saída que eu tenho é me tornar esse que me ataca, não é? Então eu ataco agora o outro, não é? Invertendo essa posição assimétrica. Tá? Então, é uma forma de dizer: eu não sou o assustado, eu sou aquele que assusta. Tá? Então, veja só, tem uma implicação muito importante nessa distinção entre a primeira forma que eu falei para vocês, né, que é a do Ferenczi, quando a gente vê, então, a identificação com o agressor como uma maneira de salvar o objeto amado, né? E dessa inversão de papéis no teatro da mente que faz com que você então consiga controlar melhor a angústia, passando de uma posição passiva a uma posição ativa, tá bem? Então veja só, um paciente que mostra essa defesa, ele pode estar sinalizando tanto uma história de abuso devastadora, né, que exige então a reconstrução, o testemunho nessa área que a gente vai chamar de não neurótica, quanto ele também pode estar demonstrando um conflito neurótico mais clássico, que aí pede o quê? Uma análise da fantasia, da culpa, não é? Como a gente estava vendo na semana passada. E bom, e aí a nossa escuta, a gente precisa ser muito fina para diferenciar essas duas lógicas. Elas são diferentes, ok? Mas eu espero que vocês tenham, pelo menos mais ou menos, pego esses funcionamentos, né? E aí depois vocês podem se aprofundar, naturalmente. Mas pelo menos eu quero levantar aqui algumas coisas que eu espero que sejam contribuições, à clínica de vocês. Então vamos lá. A gente tem que agora pensar numa outra faceta patológica dessa identificação. Veja, é quando ela serve não para enriquecer o eu, mas para dividir esse eu. Mas dividir do quê? Bom, dividir daquilo que é
o jeito da pessoa, o estilo desse sujeito, tá certo? Eu não tô, aliás, eu falei pessoa, mas a palavra seria sujeito. Então, se eu tenho um núcleo, não é, mais vital, bom, esse núcleo ele tem uma determinada forma, ou, enfim, naturalmente uma forma, às vezes, de se transformar, não é? De se identificar, mas muitas vezes ele é separado daquilo que é mais autêntico nele, justamente porque existe a necessidade de se conformar ao outro. Tá? E o Winnicott mostra isso muito bem, que, bom, o ambiente primário, quando ele não é suficientemente bom para responder a esses gestos espontâneos do bebê, que a gente vai chamar, enfim, o núcleo do self verdadeiro, e eu sei que esse termo self verdadeiro pode ser enigmático, mas a gente pode falar em algum verbete sobre o self, e eu acho que a gente faz algumas diferenciações, mas enfim, intuam, então, o que que eu estou querendo dizer com esse self verdadeiro hoje, e depois a gente desenvolve. Mas veja, se ele precisa, então, se afastar desse núcleo, para quê? Para sobreviver a esse cuidado mal dado, não é? Essa criança, esse bebê mal acolhido. Então, o que vai acontecer é que esse self autêntico vai precisar se apresentar de uma maneira complacente ao outro, de uma maneira construída a partir das expectativas do outro. E então vai se formar isso que o Winnicott vai chamar de falso self. O falso self, ele é uma patologia da identificação, né? Assim como a gente pode também trazer para essa categoria essa identificação com o agressor, seja nos termos neuróticos com a Ana Freud ou nos termos não neuróticos com o Ferenczi, tá bom? Então veja só, aqui o processo de identificação ele vai se desvirtuar. O sujeito ele não vai mais se identificar com aqueles traços do outro para se constituir. O que ele vai fazer é se identificar massivamente com essas demandas, que o outro traz para que ele possa sobreviver. Então ele acaba se tornando uma espécie de um avatar, sabe? E aí entra aquilo que o Bolas chama de uma doença normótica. Ou seja, eu me adapto tanto ao que o outro está falando que é o normal, que eu de fato consigo passar uma vida inteira fazendo aquilo que parece extremamente normal para todo mundo. Ter um trabalho, ter uma família, mas você vê que os pacientes que chegam assim, eles têm uma dificuldade enorme em dar sentido para sua existência, porque, bom, aquilo que ele tem de mais autêntico, ele precisou deixar de lado. A vida dele é inteira uma máscara construída à imagem da demanda desse outro sobre ele, tá? E aí, se vocês quiserem lacanianamente pensar sobre o grande outro, não vejo problema nenhum. Não é? A ideia aqui é justamente que esses significantes que o outro te oferece são, de certa forma, obrigados a serem assimilados pela tua estrutura subjetiva, não é? Então, claro, sob o risco da tua não existência. Não é? Então, o que que é o mais angustiante para o sujeito? É a sua dissolução. Não é? Então, se eu não me adapto, eu posso me dissolver. É claro que existem vários níveis aí do falso self, né? Alguns assim que até te colocam em contato com uma tentativa de aparecer um self mais verdadeiro. Então, é importante que a gente faça essa gradação, mas em algum momento a gente coloca também a ideia de falso self, né? Junto com o, a, o verbete do self, para a gente fazer essas diferenciações todas e essas gradações. Mas veja, agora, finalmente, a gente precisa abordar assim um conceito que eu acho assim, extremamente complexo, mas muito rico clinicamente, que é a identificação projetiva. Quem é a gente que traz a identificação projetiva? Né? Isso é um conceito da Melanie Klein. Né? Então, aqui a identificação ela vai ser uma ferramenta de interação, mas uma interação que pode ir de um ataque violento a uma tentativa desesperada de comunicação. Vamos lá.
Veja, na formulação original da Klein, quando você tem uma identificação projetiva, é porque você tem uma fantasia primitiva, onipotente, não é? E aí as partes indesejadas do self, que seriam essas ligadas à nossa agressividade, às nossas dores, às nossas angústias, elas seriam então clivadas, primeiramente, e projetadas para o outro, projetadas do outro. Só que isso tem, para Klein, um objetivo sádico, que é de controlá-lo por dentro. Entende? É quase como se você lançasse uma arma biológica psíquica, não é? Injetando aquilo que é tóxico para você no outro. Veja, não é à toa. Bom, isso de fato acontece muito. Bom, na clínica é muito presente. Inclusive, muita gente que às vezes eu estou dando supervisão fala: Nossa, eu sinto uma raiva desse paciente, eu nem entendo muito bem por quê. Bom, muitas vezes é porque o paciente está fazendo uma identificação projetiva com o analista, e o analista, se não tiver assim atento à sua contratransferência, muitas vezes, de fato, ele às vezes passa ao ato e briga bom, enfim, não quer mais saber do paciente. É bom porque essa arma biológica atingiu o analista que não soube, não digerir isso que foi projetado nele, tá bom? Então, eu me identifico com o outro para poder lançar nele aquilo que no final das contas era meu. Só que aí o Bion, ele traz uma coisa assim que é mais revolucionária ainda do que isso. Porque ele está dizendo o seguinte, a identificação projetiva, sim, é um conceito importante que a Klein trouxe, e o Bion, bom, ele segue muitas coisas da Klein, e ele fala o seguinte: olha, isso não é só um ataque, isso é, de certa maneira, a primeira forma de comunicação que todos nós temos. Ou seja, o bebê, imagine que ele ainda não domina a linguagem, ele é incapaz de processar essas angústias mais brutas, que o Bion vai chamar de elementos beta, né? E o que que ele vai fazer? Ele vai projetar na mãe esses elementos insuportáveis, não só para se livrar desses elementos, mas, de certa maneira, com a esperança de que essa mãe consiga acolher, metabolizar, não é? Dar continência para isso que é insuportável. Por isso, gente, que toda vez que a gente está falando de não neurose, a gente está falando de sobreviver aos ataques de identificação projetiva do paciente, de modo que a gente possa tentar metabolizar de alguma maneira e talvez devolver de uma forma pensável, não é? Que o Bion vai chamar de elementos alfa, não é? Enfim, algo que o bebê consiga, ou o bebê ou o paciente consigam então agora processar. É aquilo que a Marion Minerbo chama, ela usa essa metáfora, né? Ela fala como se a gente tivesse o trigo, mas a gente não consegue transformar o trigo diretamente em pão. A gente precisa primeiro transformar o trigo em farinha, para que daí a farinha a gente transforme em pão. Então, a ideia aí é que então o trigo seria esses elementos que a gente não consegue simbolizar, então são projetados, não é? Todas essas angústias no outro, na esperança que o outro metabolize e transforme isso em alguma coisa pensável. Percebe? Então, isso acontece muito, gente, com os nossos pacientes que são psicóticos, que são borderline, não é? Então, essa é a grande dificuldade da clínica limite, não é? Da clínica desses pacientes limítrofes ou dos pacientes psicóticos. Porque muitas vezes ele projeta em você tudo aquilo que ele vê de angustiante nele. E aí, como é que a gente se sente? Angustiado. Tá? E aí, bom, é importante, né, a gente falar em algum momento justamente sobre essa contratransferência, mas a gente chega lá. Veja, então, a gente tem uma virada aqui que é crucial para a clínica. O Luiz Cláudio Figueiredo traz muito isso, essa virada de quando um paciente faz a gente sentir confuso, atacado, impotente. Veja, a gente não está só vendo o paciente nos agredir, no final das contas, ele também está tentando se comunicar conosco.
Comunicar o quê? Através de um estado psíquico que não consegue nomear, ele não consegue nomear, mas ele consegue transferir de alguma forma, projetar de alguma forma isso que é uma comunicação que o Bion chama, eu diria que, bom, é um tipo de comunicação muito arcaica, mas é a comunicação também dos bebês. Percebe? O bebê, como ele é sem linguagem, ele projeta na mãe esse objeto. Tanto é que para a Melanie Klein, como é que ela chama essa fase em que a gente projeta tudo que é angustiante no outro? Bom, ela vai chamar de, bom, a posição esquizoparanoide. Não é uma fase, não é? É uma posição que a gente está o tempo inteiro variando. Então, nós, mesmo enquanto neuróticos, a gente está o tempo inteiro também variando num processo dialético entre a posição esquizoparanoide, que é essa em que eu me perco totalmente e projeto no outro e tento dominar o outro por dentro e me comunico com o outro através dessa projeção de angústias, não é? E, bom, eu tenho então daí minhas passagens ao ato, eu tenho meus sintomas psicossomáticos, eu tenho uma série de problemas que, bom, são voltadas à dificuldade de digestão psíquica. E aí, quando eu não consigo digerir, eu busco um outro que talvez consiga fazer isso por mim. Tá? Então, aqui, a arma fundamental do analista é entender a sua contratransferência, percebe? Então, veja, tem uma identificação quando o conflito aparece e ela se revela, então, né, a própria identificação como uma ferramenta que aí tem várias faces, né? Ela pode ser uma estratégia para sobreviver a um ataque, ela pode ser uma máscara para sobreviver a um ambiente que falhou, mas ela pode ser também uma arma para atacar e, ao mesmo tempo, um pedido desesperado de ajuda. Tá? Então, é muito importante quando a gente percebe isso dos nossos pacientes. Vocês não têm pacientes que vocês falam, meu Deus, essa pessoa é insuportável. Chega a hora desse paciente, eu me angustio. Claro, claro. É para ser assim. Agora, isso tem que ser uma informação clínica, não algo que te faça atuar justamente, que é aquilo que o paciente faria, né? Mas a ideia é que nós, enquanto analistas, a gente esteja um pouquinho mais preparado para poder dar continência a isso que vem para nós como uma coisa mal digerida. Percebe? E devolver de uma forma um pouco mais delimitada. A gente consegue dar assim alguns contornos, né? E quando a gente fala da contorno, da continência, muitas vezes a gente está falando em transformar uma angústia que a gente só pode sentir em algumas palavras. E para isso serve às vezes as nossas interpretações, tá bom? Então veja só. Ah, Agora, né, que a gente montou essa arquitetura da identificação como matéria-prima desse eu, né, e visitou esse lado mais sombrio, né, e conflitivo também. Bom, eu acho que a gente pode passar por algumas coisas mais práticas, né? Como é que esse conceito, na sua complexidade, ilumina isso que a gente está fazendo na clínica, né? Então, veja só, é importante, talvez, a gente até levar não só para a clínica, mas também para a cultura em geral. Porque, olha, é, na clínica, se a identificação não é uma coisa só, esse manejo também não pode ser, né? A gente precisa ter uma escuta muito afiada que diagnostique que tipo de fenômeno identificatório está em jogo ali. O que está acontecendo? E bom, a partir disso, sim, eu posso escolher o gesto clínico que vai ser mais adequado. Então, veja, a gente pode tentar sintetizar o manejo desses três grandes eixos, né, correspondentes aos fenômenos de identificação que a gente discutiu antes. Então, veja, por um lado, a gente trabalha com o traço internalizado. Então, veja, quando a gente se depara com uma identificação estruturante do paciente, não é como daquele paciente que pega emprestado a voz do chefe sádico, por exemplo. Bom, aí o trabalho é um trabalho, não é, de focar no simbólico. Esse manejo tem a ver com nomear esse traço, ajudar o paciente a isolar aquilo que é do outro, aquilo que é dele, entender quais são os corpos estranhos dentro dele, historicizar essa função desses traços identificatórios, né, que foram então
formando esse sujeito, mas entendendo também por que aquela viga estrutural foi instalada, não é? Ou seja, foi para sobreviver, foi para pertencer, foi para responder a que tipo de aliança inconsciente, tá? Bom, e aí criar uma distância, né, que a gente vai precisar para abrir espaço de modo que o paciente consiga, então, experimentar outras formas de ser, para ter uma voz mais sua, mais autêntica, né? Então, o objetivo final, nesse caso, é que o paciente consiga fazer aquilo que a gente chama de apropriação subjetiva, que é uma apropriação simbólica, né? A gente vai chamar isso, talvez, de um trabalho de autoria. Né? Então, ao invés de agir automaticamente, vocês começam a falar, não, eu entendo que eu sou formado, porque, olha, isso aqui é muito importante. Falar em identificação leva a gente para uma espécie de um dilema, porque pensa assim, bom, se eu então quero viver de uma forma mais autêntica, muitas vezes, sobretudo quando você tem pacientes adolescentes, né, eles vão falando, não, isso aqui eu não vou ser porque eu quero ver uma coisa que seja minha. Eu quero que não seja igual ao dos meus pais. Eu quero justamente negar aquilo que os outros me apresentaram enquanto demanda e eu vou fazer o oposto. Bom, mas esse oposto não deixa de ser um espelho invertido daquilo que os pais estão demandando. Então, de certa forma, você ainda está aprisionado quando você tenta agir pelo oposto. Né? É só uma inversão, mas você ainda está aprisionado. Agora, o que eu estou dizendo aqui é que, assim, quando você se apropria subjetivamente aquilo que foram as suas identificações, ou seja, aquilo que formou seu eu, e inevitavelmente seu eu vai ser formado pelas identificações, ou seja, ele vem de fora, não é isso? O Lacan não vai falar que o eu é um outro. Então, justamente a ideia também é essa de que, bom, nós somos formados, nosso eu é formado a partir do outro. E isso, bom, isso é inescapável. Mas como é que a gente, então, que é formado a partir do outro, consegue fazer alguma coisa de autêntico? Bom, é porque a questão é quais são os arranjos que nós conseguimos fazer a partir da maneira como nós fomos criados subjetivamente. Né? Por que que eu consigo fazer isso? Porque agora existe uma apropriação desse simbolismo que me permite que eu saia de uma posição de um personagem ou de alguém que às vezes eu brinco, né, do paciente que se perdeu no personagem, para um paciente que passa a se ver como autor. Veja, às vezes, gente, essa passagem é uma passagem interessante. Você vê, bom, você está sendo o ator na peça que precisa seguir o roteiro do outro, ou você é um autor que usa a língua que te foi passada pelos teus processos de identificação e a partir dela você consegue trabalhar com a autoria desse roteiro. Muitas vezes é importante que a gente aponte para o paciente, né? Você veja, você parece que está num roteiro, né? Veja aquele roteiro de repetição, certo? Mas o roteiro de repetição neurótica, muitas vezes, o que a gente precisa fazer, bom, é talvez propor a modificação de algumas linhas do roteiro. Bom, quando você começa a fazer isso, então, por exemplo, dá para alterar uma linha do roteiro? Bom, como é que. E aí, daqui a pouco, ele está reescrevendo seus roteiros, ele está recriando seus roteiros, e às vezes ele faz uma coisa mais interessante ainda, ele improvisa. A improvisação é justamente a saída desse que se perdeu primeiramente no personagem e agora tem condições, não é, de ser o autor. Isso não significa que ele vai deixar de atuar conforme, enfim, as regras de atuação da sua cultura, da sua formação simbólica, do seu eu. Porque o seu eu, como a gente viu, ele vem dessa história de identificações. Mas ele vai saber fazer coisas talvez mais interessantes, coisas mais autênticas, coisas mais criativas, através desse brincar com aquilo que veio do outro. Inclusive brincar com os seus próprios personagens. Então, o Thomas Ogden, que eu gosto muito também, ele fala que, bom, uma das coisas mais importantes é a gente conseguir chegar a esse estado de ser e não ser o personagem. Não é? Então a gente consegue criar
uma forma de entrar e sair dos nossos personagens de uma maneira mais fluida. Percebe? Isso é muito importante, porque quando a gente se identifica demais, e aí é uma questão, inclusive, política, veja, o problema é quando você fala em questões, por exemplo, como é, esses grupos identitários, não é que falam, não, eu sei muito bem o que eu sou, e o que eu sou é isso, e minha história é isso. Bom, gente, se a gente sabe muito bem o que a gente é, o Christian Dunker fala isso, eu acho interessante. Pô, aí a gente tá perdido, não é? Então aí a gente se perdeu completamente no personagem, não é? Porque no final das contas a gente é e não é esses personagens que a gente faz e a gente precisa circular por eles. Esses significantes, se for para falar de uma forma lacaniana, eles precisam deslizar sempre, não é? Então a gente não vai chegar àquilo que era, minha essência é isso. Se você achou que você chegou à sua essência, agora você enlouqueceu mesmo, não é? Então você está aí tratando, bom, você chegou no seu ideal, mas meu Deus, não é? Então você realmente se perdeu de vez. Então, veja, aqui a gente pode pensar com um outro trabalho, que é o trabalho com aquela atmosfera projetiva. Veja, quando o que está em cena, aí já diferentemente do que eu estava falando até agora, é bom a essa comunicação mais primitiva que se dá na identificação projetiva. E aí, claro, o nosso manejo muda completamente, porque o foco, veja, não está mais na palavra, ele vai para experiência. E essa experiência a gente consegue, talvez, oferecer através dos nossos gestos, através da percepção da atmosfera que está sendo criada e atuada pelo paciente não neurótico ou numa expressão não neurótica com você, e saber então sobreviver a essa atmosfera que esse paciente cria na sala, e aí você devolva continência, que você segure, que você vá digerir essa angústia bruta que o paciente não consegue processar. E aí você oferece uma nova forma desse estar com. Ou seja, às vezes o trabalho do analista é o trabalho de criar uma nova atmosfera. Porque se uma atmosfera foi imposta e você devolve na mesma moeda, isso não passa de uma atuação do analista. O analista está fazendo uma passagem ao ato. Então, o que a gente precisa é bom fazer uma continência, talvez nomear essa experiência compartilhada, mas muitas vezes isso não é possível, não é? O que às vezes a gente pode fazer é aquilo que o Bion traz, e depois o Ogden trabalha lindamente, é um trabalho de reverie, é um trabalho de sonhar com o paciente. Ou seja, a partir daquilo que era insuportável, que se transmite a você como um pesadelo, bom, talvez você que passou já por um processo de análise mais longo, que tem uma estrutura assim talvez um pouco mais forte, consiga oferecer um sonho. Aquilo que em você essa angústia mobilizou pode te dar, através da análise da tua contratransferência, uma possibilidade de oferecer um passo a mais naquele pesadelo que faça com que o paciente, enfim, possa experienciar algo diferente. Não adianta, nesse caso, a gente fazer uma interpretação, porque aí não se trata de palavra. Lembra que quando a gente estava falando, então, que a identificação projetiva é uma coisa pré-simbólica? Então, se você faz uma interpretação, o paciente ele pode até entender. Tá, eu até concordo, isso faz algum sentido, mas não muda em nada a minha experiência. Então, oferecer uma experiência diferente é um trabalho do psicanalista que eu acho um dos mais importantes, tá? Então, muitas vezes, gente, não é aquilo que você fala para o paciente, é aquilo que você oferece em termos de uma experiência de estar junto, de um modo, às vezes, que retoma o trabalho materno. Não é? Porque o que o Ferenczi, o Winnicott e todos os autores contemporâneos talvez vão dizer, não é? Por essa linha, né, da psicanálise, é que você precisa permitir essa regressão desse paciente para que vocês possam, então, sonhar juntos, construir um terceiro, ou seja, construir a possibilidade de simbolização. Né? A partir dessa simbolização, talvez esse paciente consiga fazer alguma apropriação subjetiva e a construção de um eu novo.
Tá? Então, de um eu menos fragmentado, menos angustiado, menos frágil. Tá? Então, veja só, hoje a gente passa, gente, por um período em que, veja, influenciador digital, não é? Essas coisas que trazem das redes sociais, imagens perfeitas, não é? Que formam massas digitais que seguem influenciadores, que seguem políticos, que seguem religiões. Bom, aí o que acontece é que esse eu, bom, ele se desmaterializa, né? Então, no final das contas, você tem uma patologia, né? Que o ideal do eu, não é? Ele não é mais primariamente encarnado por essas figuras concretas, né? A figura do pai, a figura do professor, da mãe. Não, é por um avatar de imagem perfeita, né? Aquele que vem da rede social, ou por um outro avatar que é o grande líder, não é? Seja ele religioso, político, não importa. Veja, você passa por uma certa patologia narcísica que a gente vai explorar em outro momento, mas isso vai acabar a te levar a uma alienação total no outro. Toda massificação, como Freud discute no Psicologia das Massas e Análise do Eu, justamente é um processo de você se perder no outro. Então não há qualquer possibilidade de autenticidade nesse que se alienou completamente no outro, não é? De uma forma, inclusive, patológica. E essa é uma patologia que, bom, claro, sempre aconteceu, mas que faz parte muito do nosso tempo. Então, veja, eu acho que é interessante para a gente finalizar, eu trazer assim um caso clínico, não é assim resumido. Eu acho que dá para a gente falar aqui. Eu trouxe um caso assim criado, tá? O caso seria o da Mariana. Imagine uma mulher de 35 anos, chega na análise como assim a personificação do sucesso, né? Assim, a advogada brilhante, tem um escritório grande, ela está sempre impecável, né? Super bem vestida, super articulada, super agradável. E a queixa dela é uma coisa paradoxal. Ela fala: bom, apesar de parecer que está tudo certo, não é? De que essa carreira que ela tem, que é justamente a que os pais sonharam, e que parecia que ela tem um relacionamento estável, de que ela é reconhecida profissionalmente, ela tem uma ansiedade crônica, um sentimento persistente assim de que ela está vivendo uma coisa irreal. Ela tem um vazio enorme. E aí ela te diz: é como se eu estivesse assistindo um filme sobre a minha vida. Né? Então ela diz assim: olha, tem uma atriz que parece que é muito boa, mas é que não sou eu. Né? Então, nessas sessões, imagine que essa paciente é aquela paciente perfeita. Ela traz sonhos bem estruturados, ela associa, ela aceita suas interpretações, super inteligente, não falta sessão e aí o analista fica sentindo, né? Olha, eu tô mandando bem nessa clínica aqui, estou sendo super, né, eficaz, né? O analista que quer ser eficaz. Então, aí o que vai acontecendo? As sessões, elas acabam até sendo interessantes, só que as coisas não mudam na vida da Mariana. Hum? Então, por quê? Porque essa é a manifestação clínica de um falso self, de uma estrutura de personalidade construída sobre essa identificação massiva. Veja a questão de formação de massas com com demandas, com ideais que ela tira dos pais, não é? Do entorno dela. Então, o que que aconteceu? Bom, desde criança, ela aprendeu que esse amor, que essa aprovação, vinha do quê? Vinha dela ser a filha perfeita, vinha dela ser a aluna nota 10, a menina que não dava trabalho, aquele que escolheu a profissão certa. Veja, aí a identidade dessa paciente é uma colcha de retalhos, não é? E o que que tem nessas colchas de retalhos? Tem uma série de identificações alienantes. Ela não se, ela não se sente como pertencente a esse jogo, né, de identificações. Parece que o desejo não é o desejo dela. Ela sente que tem alguma coisa de errado. É aquilo que eu chamei no começo, ou um pouco antes, não é, de uma certa doença normótica que o Bolas vai falar. Mas veja só, o que que a gente precisa fazer num caso assim? Acolher o gesto espontâneo. Né? Então, é ficar atento e entender que, bom,
muitas vezes, por um tempão, essa análise fica patinando numa superfície de polidez, né? Só que o analista pode perceber que qualquer interpretação sobre o conteúdo do que a Mariana traz é inútil. Por quê? Porque é o modo de se apresentar, é a forma que é a questão. Então, veja só, se o analista fica preso a esse conteúdo dos significantes, bom, seguindo a lógica do Winnicott, bom, ele, ao invés de fazer isso, ele poderia, nesse caso, oferecer um ambiente de holding para quê? Para sustentação de quando aparecer uma fissura nessa armadura com a qual ela se apresenta. Então, veja, a gente precisa esperar um ponto de virada que às vezes não vem da interpretação brilhante, não é? Vem, às vezes, de um evento mínimo, sabe? Imagina que numa tarde o ar-condicionado está fazendo um barulho enorme. Na minha sala, o ar-condicionado faz um barulho terrível. Tem um ar-condicionado velho aqui, péssimo. Imagine então que esse paciente, no meio de uma essa paciente, no meio de uma frase, ela para e fica irritada. Você vê que essa irritação é visível, não entende por quê. Paciente tão legal e polida, e de repente ela fala: Esse barulho está me desconcentrando, não dá para falar assim. E aí ela fala isso e se apavora. Você vê que ela muda de cor. Hã? E aí ela se desculpa. Fala: Olha, me desculpa dessa grosseria, meu Deus, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. Não está atrapalhando tanto assim, não, deixa ele lá. Não, não precisa desligar, não. Bom, esse momento é crucial, porque aí apareceu um gesto espontâneo, apareceu uma fissura naquela armadura, né? Então é justamente o momento de você responder aqui de uma forma ética que é decisiva, né? Ou seja, se você interpretar, mas o que que esse barulho representa para você? Zero efeito, porque isso é uma interpretação simbólica. Você está falando do que representa. Não representa nada, ele só incomoda. Percebe? Então, bom, se você leva para esse lado, representa, não vai adiantar nada. Agora, você está fazendo ao mesmo tempo, é o quê? É invalidar a realidade da experiência dela. Ou seja, está incomodando? Ponto. Né? Então, para de puxar de volta o paciente para o jogo intelectual desse falso self. Ao invés disso, ele pode talvez dizer mais calmamente: Não, tá tudo bem, Mariana, o barulho é chato mesmo, né? O importante é que você conseguiu sentir esse incômodo e me dizer. Olha que coisa importante. Veja, uma intervenção assim, que às vezes você fala: Puta, mas isso aí é muito simples. Isso aí é um negócio que. Gente, às vezes isso é profundamente transformador. Porque às vezes, pela primeira vez, ela está tendo a possibilidade de ver acolhido um gesto espontâneo dela, mesmo que seja um gesto impolido. Entende? Então, a ideia aqui é o que que quebra isso que essa personagem está me oferecendo? E se eu der uma certa legitimidade para que isso exista aqui? E se eu sobreviver a isso que ela está chamando de grosseria e mostrar que, bom, a relação é segura mesmo quando ela aparece assim, trazendo coisas impensadas? Bom, então você, de certa maneira, encoraja que essa fissura vá se abrindo e vão mais coisas autênticas surgindo dela. E essas coisas autênticas não precisam ser sempre agressivas. Talvez ela comece a trazer coisas autênticas de coisas que ela nunca pensou em fazer na vida dela. Talvez ela largue a advocacia, vai virar, não sei, mergulhadora profissional, viu? Não sabemos, mas a ideia é que o mais provável é que ela só comece a ressignificar aquela vida dela, e mesmo que ela continue na advocacia, bom, ela vai fazer agora isso do jeito dela. Ela vai se apropriar dessas identificações que ela fez com o outro, e a partir disso ela vai começar a ver nela aquilo que tem de inútil. Né? A ideia, por exemplo, de, bom, agora eu queria também cuidar assim de paisagismo. Eu gosto, de uma coisa que engraçado, eu tinha uma afinidade, mas nunca fiz, porque não tinha tempo. Mas me parece que isso agora é importante. Ah, surgiu uma coisa nova que foge daquela personagem. Então, de alguém que estava perdido na personagem, agora é alguém que fala com um desejo legítimo. Às vezes ela continua mesmo lá sendo aquela mulher que tem todas aquelas características, mas
tudo mudou por quê? Tudo mudou porque agora é ela que está fazendo aquilo, não é o outro que está fazendo através dela. Percebe? Isso a gente chama de apropriação subjetiva, mas para isso o paciente precisa dar uma certa aliás, desculpe, o analista precisa dar uma sustentação para aquilo de verdadeiro que vem. E a ideia não é desmascarar a advogada bem-sucedida, muito pelo contrário. É só ajudar que a Mariana possa diferenciar dessas outras vozes dentro dela que, no fundo, hum, são produtos de uma identificação esquisita, de uma identificação adaptativa, e não daquela identificação transformadora, percebe? Então ela começa a se transformar, mesmo que todo o resto fique igual ao redor dela, percebe? Então ela vive o relacionamento com a mesma pessoa, só que agora parece que é outro relacionamento. O emprego é o mesmo, mas é outro emprego, percebe? Porque agora é dela. Ela se apropriou subjetivamente daquilo que inicialmente veio do outro. Então, eu acho que isso mostra como que a clínica, sobretudo dessas identificações, é uma clínica que traz uma ética da psicanálise, que traz uma política, não é? Que tem muito a ver com a possibilidade da autenticidade, a possibilidade de você sair da alienação, não porque você deixa de ser esse conjunto de interações com o outro, mas porque agora esse conjunto é seu, percebe? Existe agora algo de autêntico no seu uso daquelas identificações que vieram do outro. Tá? Então, gente, bom, era isso que eu queria dizer hoje. Eu espero que tenha sido interessante, útil, não sei, para vocês. E, bom, vocês sabem que fico aí à disposição para a gente conversar lá no nosso grupo, tá? E, bom, na semana que vem a gente escolhe outro tema, ou talvez eu continuar um pouco nesse, não sei, a gente conversa lá. Mas eu agradeço demais a presença de vocês. E, bom, fico esperando o próximo encontro, tá bom? Eu vou abrir o grupo lá agora para que vocês possam, enfim, comentar, reclamar, fazer sugestões, e daí, então, a gente deixa aberto até amanhã, tá? Para daí, então, eu ter uma certa noção, né, do que vocês esperam, gostariam que acontecesse, e aí a gente vai montando juntos, né, esse projeto aí que traz temas importantes para a psicanálise e, portanto, para nós que gostamos de psicanálise também, tá bom? Um abraço, pessoal, até a semana que vem.